Vamos à nossa terceira aula sobre literatura portuguesa no século XIX. E nesta aula trataríamos sobre essa figura emblemática, Alexandre Herculano, e a sua importância junto ao romantismo português. Então, esta aula é uma leitura do artigo do professor Rodrigo Santos de Oliveira, professor adjunto dos cursos de licenciatura e bacharelado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e o artigo dele se chama Construção do Imaginário do Guerreiro Lusitano Romântico, em A Morte do Lidador, de Alexandre Herculano. A Morte do Lidador, que é um conto, né, uma narrativa curta, deste autor. Então, o professor ele já inicia dizendo que Alexandre Herculano foi uma das maiores expressões do romantismo português. Ele nasceu em Lisboa em 1810 e morreu na Quinta do Vale dos Lobos, com 67 anos de vida. Então, esse romantismo lusitano teria como principal expressão o historiador e escritor Alexandre Herculano. Na sua vasta produção, a gente pode enquadrar aquele que foi considerado o melhor romance lusitano do século XIX, Eurico, o Presbítero, obra então de Alexandre Herculano, assim como a obra História de Portugal, que lhe rendeu grande prestígio e permitiu entrar para a Academia de Ciências de Lisboa. Então, Alexandre Herculano é um indivíduo que vai transitar entre a história e a literatura em Portugal com grande proeminência. Sua obra teve grande importância, né, para a construção da identidade portuguesa dentro dos moldes liberais, e a sua produção literária vai centrar-se com os temas vinculados à Idade Média portuguesa, ao período medieval, na qual ele busca reconstruir essa imagem do guerreiro lusitano, que enfrentaria qualquer dificuldade e singraria mares nunca dantes navegados. Ele volta então ao medievo para recuperar a imagem desse guerreiro lusitano, que no romantismo seria então a imagem que a sociedade deveria buscar recompor entre a sua juventude, né? Para os primeiros românticos de Portugal, a sociedade, sobretudo os homens portugueses, careciam deste ícone que eram então os guerreiros lusitanos, e esta literatura, né, este conto, vem mostrar exatamente a representação de um destes ícones na batalha contra os mouros, que se torna de fato uma figura proeminente para o romantismo português naquele período. Então, suas obras principais, História de Portugal, centraliza-se desde a origem do Condado Portucalense até o último rei da Casa de Borgonha, Afonso III, período que marca a luta contra os muçulmanos e a primeira independência de Portugal. O autor, né, o professor, autor do ensaio deste artigo, né, ele já vai nos mostrar ainda algumas características do romantismo português, características essas que já foram bastante exploradas, né, na nossa aula sobre Almeida Garrett. O professor já dizia que o romantismo foi um movimento estético, que ele vai se desenvolver em várias áreas do conhecimento, entre as últimas décadas do século XIX, do século XVIII e grande parte do século XIX. E ele se funda, né, de forma contraditória, porque ele se fundamenta numa visão de mundo antirracionalista e anti-iluminista, e, ao mesmo tempo, ele tem como principal locus um nacionalismo exacerbado, uma defesa da consolidação dos Estados nacionais europeus. E isso sabemos que era fruto, né, do triunfo da burguesia iluminista, que ali no período da Revolução Francesa. Então, o romantismo ele surge exatamente como um instrumento ideológico para garantir a mudança da mentalidade social europeia, na qual a lealdade dos indivíduos por uma casa real é substituído por uma lógica da cidadania e uma lealdade a um Estado nacional. E para isso foi necessário criar um discurso, né, que justificasse essa compreensão do nacionalismo e da cidadania. E que discurso foi este, né? Criava-se, de forma artificial, uma tradição popular, muitas vezes baseada em uma reconstrução forjada do passado. Muitas vezes, tal compreensão tinha um caráter plenamente subjetivista,
baseado tanto em lendas nacionais, populares, na fé religiosa, em elementos como o sonho, a saudade e a paixão, e esse discurso tem grande vazão, então, na literatura. E a gente vê que esses elementos do sonho, da saudade, da paixão, são elementos muito recorrentes, né? A literatura e as artes portuguesas produzidas posteriormente. Então, o romantismo em Portugal surgiu como temas populares da cultura lusitana, e principalmente a partir da reconstrução da história portuguesa, que exaltasse e glorificasse os feitos lusitanos. Então, ele tem como pioneiro Almeida Garré, professor Rodrigo já menciona isso, né? Que tem contato com o romantismo já no seu momento de isolamento na Inglaterra. E a primeira obra romântica, diz o professor, é o poema de Garré, chamado Camões, em que se inspira em Os Lusíadas, para criar uma biografia poética de Luís Vaz de Camões, assim como já vimos, né, na aula sobre Almeida Garré, aqui no nosso curso. A morte do lidador e a construção do imaginário do guerreiro lusitano romântico. Lidador, que significa aquele que lida, né, trabalhando, combatendo, o combatente. Alexandre Herculano centrou sua produção intelectual, tanto histórica como literária, no período medieval, não foi uma escolha ao acaso. O autor ele tinha consciência de que ali não se encontrava apenas as origens de Portugal, como o próprio ideal mítico para construir uma nacionalidade lusitana. Então, Herculano utiliza-se de suas principais armas, da literatura e a história, para conceber uma identidade a uma sociedade que tinha sérios problemas, tanto políticos, quanto econômicos, quanto sociais, com uma imagem abalada de si e que ainda não tinha uma consciência da lusitanidade. No Conto a Morte do Lidador, a morte do combatente, né? A gente vai ver que combatente é esse. O autor explora a questão da imagem do guerreiro português, forjada a partir das lutas contra os muçulmanos na defesa da cristandade. Então, o conto vai abordar o mito de Gonçalo Mendes de Maia, que era um cavaleiro português, conhecido como O Lidador, que teria morrido, né, diante dos muçulmanos ali na cidade do Baixo Alentejo, chamada Beja, em 1170. Aqui nós temos uma representação, né, uma litografia do século XIX, a morte gloriosa de Gonçalo Mendes Maia. Ele morre, né, com o símbolo da cristandade, uma cruz no seu peito. De acordo com as lendas locais, no dia de seu aniversário de 91 anos, o ditador teria liderado uma coluna de cavaleiros portugueses contra os muçulmanos nessa cidade, né, cidade de Beja. E apesar de idoso, Gonçalo teria conseguido derrotar o líder muçulmano. Essa morte teria feito as forças muçulmanas se desorganizarem, e mesmo que eles tivessem, né, uma inferioridade numérica, os portugueses venceram a batalha. E no final, o lidador morre pelos ferimentos da batalha. Então, a escolha de Gonçalo como um herói não foi por acaso, né? Ele era cultuado pela população local como um grande guerreiro. Ele era lembrado por seus feitos durante as gerações e carecia, naquele momento, de uma repercussão maior entre os jovens da sociedade portuguesa, de modo geral, a fim de revigorar esse símbolo neste ícone de heroísmo e, sobretudo, de heroísmo em combate, né? Então, tinha a mística semelhante à de Rodrigo Dias de Vivar, El Cid, e como este era reconhecido por seus feitos na luta da Reconquista. Então, com o lidador, o Herculano ele pode fazer toda a crítica aos jovens portugueses de seu tempo e ainda criar um modelo a ser seguido. Já dizia o Herculano. Quem hoje ouvir recontar os bravos golpes que no mês de julho de 1170 se deram na veiga da frontaria de Beja, notá-los-á de fábulas sonhadas, porque nós, homens corruptos e enfraquecidos por ossos e prazeres da vida afeminada, medimos, por nosso ânimo e forças, as forças e o ânimo dos bons cavaleiros portugueses do século XII. E, todavia, esses golpes ainda soam através das eras, nas tradições e crônicas, tanto cristãs e agarenas.
Então, já dizia o professor, né? Perceba-se que o autor coloca os homens do seu tempo como corruptos e enfraquecidos, como afeminados, como se apenas no passado mítico estivesse a verdadeira força lusitana, ideal de todos os valores. Então, em outro trecho, fica nítida a imagem da força do guerreiro lusitano do passado. Enfileirados em extensa linha, os cavaleiros árabes saíram à rédea solta de trás da escura selva que os encobria. Seu número excedia 5 vezes o dos soldados da cruz, e suas armaduras lisas e polidas contrastavam com a rudeza das dos cristãos, apenas defendidos por pesadas servilheiras de ferro e por grossas cotas de malha do mesmo metal. Mas as lanças destes eram mais robustas, e as suas espadas mais volumosas do que as cimitarras moriscas. A rudeza e a força da raça gótico-romana iam, ainda mais uma vez, provar-se-ia com a destreza e com a perícia árabes. Então, o Herculano ele vai remeter nesse trecho a espinha dorsal do medievo, a união do mundo romano, em decadência, com o mundo germânico em ascendência. Ao enquadrar os portugueses como herdeiros da força dessas duas tradições, encarnava no passado lusitano glorioso. Então, como fica nítido, a força física é o norte da virilidade que o autor acredita aos portugueses, que seriam temidos e reconhecidos pelos seus inimigos. Então, defronte deles, os 30 cavaleiros portugueses, com 300 homens, d'armas, pajens e escudeiros, cobertos de seus escuros envoltórios e lanças em riche, esperavam o brado de acometer. Então, observa, 30 cavaleiros portugueses contra os mouros, né? Quem visse aquele punhado de cristãos diante da cópia de infiéis que os esperavam, diria que, não com brios de cavaleiros, mas com fervor de mártires, se ofereciam a desesperado transe. Porém, não pensava assim o Almulemar, que era, né, o guerreiro do lado oposto, dos mouros, nem os seus soldados, que bem conheciam as temperadas espadas e lanças portuguesas e a rijeza dos braços que as meneavam. Então, como síntese desse espírito guerreiro lusitano, Gonçalo Mendes é apresentado ao leitor a partir da sua própria fala. Aqui ele está falando a respeito de como é a sua própria imagem, né? Deixa eu pegar algumas notas aqui. Ele diz: Pajens, que arreiem o meu ginete muzelo. Aqui ele está falando sobre o cavalo preto, cor de amora preta, né? Um cavalo bem proporcionado, adestrado de boa raça. E vós dai-me o meu lorigão de malha de ferro e a minha boa tolediana. Quando ele diz lorigão, né? Um grande saio de malha, mas é forçado que é loriga. E Tolediano, uma espada fabricada em Toledo, na Espanha, uma espada de boa qualidade. Senhores cavaleiros, hoje contam-se 95 anos que recebi o batismo, 80 que visto armas, 70 que sou cavaleiro e quero celebrar tal dia fazendo uma entrada por terras de frontaria dos muros. Então aqui se apresenta o próprio Gonçalo Mendes Maia dentro do seu conto, né, escrito pelo próprio Alexandre Herculano. E aqui uma estátua de Gonçalo Mendes Maia, aqui dá para ver a famigerada espada, né, que ele cita dentro da sua narrativa, dentro da sua apresentação, uma estátua que ainda hoje existe em Beja. Ou seja, o guerreiro lusitano era forjado desde cedo na lida das armas e na guerra. O espírito guerreiro estava na gênese gótica e romana dos portugueses. Voto a Cristo, talhou-lhe que não cria eu que o senhor rei me houvesse posto nessa torre de Beja para estar assentado à lareira da chaminé, como velha dona, a espreitar de quando em quando por uma seteira se cavaleiros mouros vinham correr à barbaça, para lhe cerrar as portas e ladrar-lhes do cimo da torre da mensagem, como usam os vilões. Como usam os vilões. Quem achar que são duros demais os arneses dos infiéis, pode ficar-se aqui. Então, nessa batalha, o lidador ele vai enfrentar o Amulemar, o mais bravo dos guerreiros moriscos, um combate violento, né, entre o idoso guerreiro lusitano e um guerreiro cheio de destrezas muçulmanas. Segue, então, a narrativa do Herculano, né? Semelhante ao vento de Deus, o Gonçalo Mendes Maia passou entre os cristãos e os mouros, os dois contendores viram-se.
E, como o leão e o tigre, correram um para o outro. As espadas reluziam no ar, mas o golpe do lidador era simulado, e o ferro, mudando de movimento no ar, foi bater de ponta no gorjal de Amolemar, que cedeu à violenta estocada, e o sangue, saindo das golfadas, cortou a última maldição do agareno. Mas a espada desse também não errara o golpe. Vidrada com ânsia, colhera pelo ombro esquerdo o velho fronteiro e, rompendo a grossa malha do lorigão, penetrara na carne até o osso. Ainda mais uma vez, a mesma terra, bebeu nobre sangue godo misturado com sangue árabe. Perro maldito! Sabe lá no inferno que a espada de Gonçalo Mendes é mais rija que sua servilheira. E dizendo isso, o lidador caiu amortecido. O guerreiro lusitano, herdeiro então das tradições góticas romanas, forjado na guerra e na violência, apresentado de forma heróica, foi o exemplo utilizado por Herculano que objetivava que fosse o modelo ideal para a sociedade portuguesa de seu tempo e que deveria ser seguido. Então, essa escolha não foi aleatória, né? O autor buscou um herói popular que representava todos aqueles valores de um passado glorioso que deveriam ser construídos na sociedade lusitana para a qual o conto foi escrito. Então, quando se analisa historicamente a sociedade, já dizia o professor, né, percebemos que existe um intrincado jogo de interesses do tabuleiro social. Economia, política, cultura, religião são as peças que são movimentadas nesse tabuleiro. Algumas são movidas por interesses, outras de forma casual no roldão dos acontecimentos, resultando em uma teia caótica que se chama história. Então, no caso do romantismo português, precisamos compreender esse contexto histórico de seu desenvolvimento, desde a formação de uma consciência de lusitanidade por parte da sociedade da época, aos interesses intelectuais e políticos envolvidos nessa reconstrução da imagem de Portugal. Então, neste momento de trevas, de desilusões, desse caos político, econômico, social, o Herculano ele busca, através do passado, resgatar uma imagem de Portugal, criar uma consciência de cidadania portuguesa e, artificialmente, forjar uma identidade cultural. E faz isso utilizando muito bem a história e a literatura. Então, a mostra do lidador, para o Alexandre Herculano, vai representar uma possibilidade de vida, ao tentar incutir na sociedade lusitana aqueles ideais que compreendia como nobres e que deveriam ser resgatados para a nova sociedade. E aos pósteros, né, aos que vierem posteriormente, fica esse difícil trabalho de analisar tais acontecimentos e compreender esses fenômenos que ocorreram no passado, em algum lugar do passado. Então, este é o artigo do professor Rodrigo dos Santos de Oliveira, que trata sobre a construção do imaginário do guerreiro lusitano romântico em A Morte do Lidador de Alexandre Herculano. Então, essa é a nossa aula sobre essa formação do, de um ícone, né, dentro do romantismo, da primeira fase do romantismo português, a formação de um herói na literatura portuguesa. E aqui a gente tem como grande herói, né, este lidador, a morte do lidador em combate contra os mouros, uma recuperação aí do trabalho de Alexandre Herculano, uma recuperação da história e da literatura, dado, né, a sua grande capacidade de síntese, né, a grande capacidade de síntese de Herculano em promover a, o imaginário da cultura, da literatura, da língua portuguesa em sua terra natal. Então, a próxima aula nós trataremos sobre um outro conto, já do segundo período do romantismo português, considerado, então, ultra-romântico. Vamos ficar por aqui.